A educação inclusiva é um modelo educacional que busca garantir que todos os alunos, independente de suas necessidades, tenham acesso a um ensino de qualidade. Com ela, todo mundo ganha: os estudantes, os professores, enfim, toda a sociedade. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre este tema de extrema importância. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Diz ainda que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eu converso sobre educação inclusiva com Felipe Alexander Alcântara Ponce, advogado especialista em direito das pessoas com deficiência e presidente da Rede Solidária de Apoio à Inclusão, RESAI. Converso também com Gerson Wilder de Souza Melo, advogado, também especialista em direito das pessoas com deficiência e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados aqui do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Eu queria começar o nosso programa pedindo para o Gerson explicar primeiro o que significa esse cordão que está no seu pescoço. Bem, esse cordão é o cordão de girassol, que significa que eu sou uma pessoa com deficiência oculta ou difícil percepção, como são os nossos irmãos bipolares, autistas, inclusive a outra face do meu cordão. E ele nos identifica e é uma lei desse ano para que toda a sociedade saiba que quem portar esse cordão tem que ter uma empatia, que é uma pessoa com deficiência. Vamos aproveitar e fazer então a nossa autodescrição? Pode começar o senhor. Muito obrigado. E isso é em respeito aos nossos irmãos e irmãs cegas, né, que possam estar ouvindo esse programa. Bem, eu sou um homem pardo, estou de óculos, tenho cabelos pretos, curtinhos, estou com um terno preto, uma camisa azul, uma gravata que simboliza o lilás ou o roxo, e estou ao fundo com a parede branca. Bom, eu sou Marina, tenho cabelos pretos, sou mulher parda, estou vestindo uma roupa azul e um blazer preto. Eu sou um homem branco, olhos castanhos escuros, o cabelo baixo, tenho terno azul marinho e gravata azul marinho e ainda sapatos pretos. Doutor Felipe, explica pra gente o que é a educação inclusiva. Uma boa pergunta. A educação inclusiva, primeiramente, nós precisamos falar sobre o que é educação na realidade, né? A educação nada é do que um direito propriamente já resguardado na própria Constituição Federal. E ela estabelece que é direito da criança, do adolescente, à escola regular. Mas, entrando no tema da pessoa com deficiência, nós temos a nossa legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. E lá estabelece no seu artigo 28 a educação inclusiva, que é uma política afirmativa do governo, seja municipal, estadual ou federal, para que a pessoa com deficiência esteja em todos os espaços, independentemente da sua deficiência, da sua limitação. E para isso, há necessidade dessa proteção, que também está estabelecido no ECA, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 86, que fala sobre o atendimento necessário, que todos os equipamentos, seja sala de recurso ou até mesmo monitores, enfim, é isso que é a educação inclusiva. E a gente tem, doutor Gerson, outras leis que garantem essa educação inclusiva no Brasil, além dessas que o doutor Felipe já citou? Como ele bem disse, eu só gostaria de realçar que a educação é um direito social. Então, ela é para todos e já é um princípio constitucional. E dentro também desse contexto do nosso ambiente da pessoa com deficiência, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ressalta que, além da acessibilidade, é outro ponto que nós precisamos, nós, pessoas com deficiência, o acesso à educação. E lá nós vamos ainda explorar mais situações, como nomenclaturas ou termos, ou mesmo aí, se houver uma recusa
de atendimento a essa criança, adolescente com deficiência. Qual que é a realidade, doutor Felipe, da educação inclusiva hoje no Brasil? Bom, é muito difícil hoje. Nós tivemos avanços, com certeza, como a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice Piana, que em relação aos autistas, 12.764, mas, infelizmente, há muito a se avançar. Hoje, a gente não tem todas as adaptações necessárias para as pessoas com deficiência, seja as idades, independentemente. Falta monitores, falta sala de recursos, materiais adaptados, profissionais ou colaboradores que estejam equiparados para a pauta da pessoa com deficiência, saber como lidar, o letramento da pessoa com deficiência, a acessibilidade atitudinal que está estabelecido na própria Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 3º dessa lei, ela estabelece a acessibilidade atitudinal. E o que seria a acessibilidade atitudinal? É a forma como se comporta com relação à pessoa com deficiência, visando combater e coibir todo tipo de capacitismo, de preconceito e discriminação contra a pessoa com deficiência, que já está resguardado nessa legislação que nós estamos trabalhando muito, que nós vamos falar muito sobre ela. Então, é necessário que haja políticas mais afirmativas e resguardando o Plano Nacional de Educação, que é de 2008. Então, nós já temos um plano nacional, uma política. Então, é necessário que seja no âmbito municipal, nacional e federal, que essas políticas sejam trabalhadas. E, doutor Gerson, como que as escolas devem se adaptar para receber o aluno, a pessoa com deficiência? E elas podem cobrar por essa infraestrutura ou por essa adaptação que ela fizer? Toda reforma vai ser uma forma de despertar uma atenção a nós, pessoas com deficiência, e às vezes uma transferência de responsabilidade que é de política pública ou de uma aceitação social, porque o que nós queremos é estarmos inclusos. Então é uma escola de acessibilidade, é uma escola que torne todos iguais, respeitando as suas diferenças. Tanto é que quando a gente avançar mais no programa e falarmos aí de necessidades especiais ou educação de necessidade especial, não, é uma escola com atendimento especializado, porque o nosso aluno cego, ele precisa do braille. O nosso aluno surdo precisa de Libras, que é uma língua oficial, e que, às vezes, até chamamos a segunda língua, e isso é efetivamente colocado dentro das escolas. Nós temos aí, quando falamos dos autistas, eles são sensoriais. Será que esse professor ou essa escola está com atendimento para esse irmão ou irmã, aluno ou aluna? E existe uma especialização do monitor que hoje auxilia o professor para um aluno no seu espectro autista? Nós tivemos, recentemente no Distrito Federal, uma situação que houve um braço quebrado. Por quê? Porque nós temos que especializar as pessoas aos atendimentos dos autistas e de outros, como eu acabei de dizer. Então, uma educação especializada ao Braille e a Libras. Nós temos agora uma pergunta de um telespectador. O que fazer se uma escola se recusar a aceitar um aluno com deficiência? O que a pessoa pode fazer se uma escola se recusar a atender um aluno com deficiência? Podemos formular uma denúncia à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Poderemos, num caso mais grave, registrar uma ocorrência policial na delegacia especializada. Nós temos uma delegacia no Distrito Federal que é para nós, pessoas com deficiência. E, para mim, é uma situação tão vexatória haver uma recusa de uma possibilidade
de melhoramento educacional ou elevar a essa criança ou esse adolescente e cerceá-lo de um direito que é a educação. Agora, se a escola se recusa a oferecer recursos de acessibilidade ou atender essas necessidades do aluno, o que ele pode fazer no caso de um aluno já matriculado naquela escola? Registrar uma queixa ou uma denúncia junto à Secretaria de Educação. Se for um caso mais grave, reitero, né, de uma discriminação ou um preconceito, que pode ser uma incidência de um crime, na delegacia especializada, que fica aqui no nosso Distrito Federal, ali no complexo da CPE. E fora de Brasília? Fora de Brasília, nos conselhos educacionais municipais e estaduais em que se tenha instaurado. Retomando rapidinho ao que o Dr. Gerson falou, é o seguinte, nós temos canais específicos para essas situações. Nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, aqui do Distrito Federal, que é o CODED, que ele é um conselho deliberativo e opinativo e ele recebe denúncias. Então, quem precisar aqui no DF, nós também temos o CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que aí é a nível nacional, como nós estamos falando também a nível nacional. Então, eles também têm essa possibilidade. Então, nós temos canais que você, o ouvinte e aqueles que estão aqui nos assistindo, podem procurar. Então, se precisar, e nós somos os conselheiros também do CODED, então estamos aqui, né? Então, a questão do que você está trazendo é o seguinte, se houver falta de adaptação, se houver dificuldades, ele pode sim, primeiramente, fazer uma ouvidoria dentro da escola, primeira coisa, fazer uma reclamação na realidade, fazer um boletim de ocorrência, mas também pode entrar com uma ação judicial, que é o melhor no caso proposto. Uma vez que é direito, como a gente vai retomar novamente, é direito da pessoa com deficiência o atendimento nas escolas, no ensino regular. Porque pessoa com deficiência tem que estar nos ensinos regulares. Então, se tiver, por exemplo, não tiver um monitor, não tiver braille, não tiver closed caption, não tiver nenhuma adaptação, você precisa, no caso, entrar com uma ação judicial. Vamos agora a um breve intervalo e a gente volta já já. O artigo 5º está de volta hoje falando sobre educação inclusiva, sua importância e os principais desafios para promover a inclusão nas escolas do Brasil. Eu converso sobre educação inclusiva com Felipe Alexander Alcântara Ponce, advogado especialista em direito das pessoas com deficiência e presidente da Rede Solidária de Apoio à Inclusão, RESAI. Converso também com Gerson Wilder de Souza Melo, advogado, também especialista em direito das pessoas com deficiência e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados aqui do Distrito Federal. Eu começo este bloco chamando mais uma pergunta de um telespectador. O acompanhamento especializado a alunos com deficiência é um direito? Dr. Gerson, o STF tem uma decisão que fortaleceu esse direito, não é mesmo? Com certeza, e mais do que isso, nós temos que ressaltar aí ainda a Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso estatuto. Nós temos no Distrito Federal um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos um dever constitucional que está esculpido na Constituição do direito social à educação e, com isso, o que nós queremos que a efetividade da lei, que ela é material, seja formal, que todos tenham direito à educação. Existe, inclusive, um tópico falando de nós, pessoas com deficiência. Então, cada vez do entender social que há uma possibilidade educacional de todos, e todos estamos nós, pessoas com deficiência, aí nós teremos
às vezes até um menor índice de deformidades sociais, porque nós já enfrentamos o capacitismo de sermos pessoas com deficiência. Porque no mundo hedonista e espartano, onde existe às vezes uma perfeição física, nós já sofremos essa discriminação. Discriminação, inclusive, que já está esculpida no Código Penal, que podemos ir aí representar quando a sofremos, em especial no ambiente educacional, que deveria ser um ambiente de ascensão social e de igualdade de seres. Vamos assistir agora um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio TV Justiça, sobre como a educação inclusiva faz diferença na vida de quem precisa. Ayrton é diretor do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, em Brasília, e garante que se o bebê puder ser atendido logo nos primeiros meses de vida, os resultados serão mais eficazes. Atualmente, a escola atende mais de 300 estudantes do Distrito Federal e outros estados também. Identificou qualquer problema visual, tragam o bebê para o centro. A partir daí, a gente faz um processo e essa criança vai chegar nesse momento do seu processo de alfabetização, seja ela cega, de baixa visão ou com surdo de cegueira. Então, todo esse processo é feito aqui dentro do CADV. E os nossos alunos saem com isso concluído. Eles vão para as escolas regulares, para o ensino, para a inclusão, com esse processo de alfabetização no sistema Braille, na ampliação, com ele concluído. Ana Clara foi alfabetizada no CDV, aprendeu a ler, escrever, fazer contas e agora vai para uma escola de ensino regular. Aprendi muita coisa aqui. Então, lá eu tenho coisas para aprender, mas mesmo assim ainda me sinto ótima para ir para lá. Orgulho e sensação de dever cumprido definem os sentimentos de quem faz parte desse processo. A gente consegue perceber, né, a evolução, a gente consegue perceber o objetivo atingido, que é a criança realmente se sentir inclusa, né? É uma criança que vai brincar com as outras, ela sabe das limitações, ela sabe o momento que precisa do auxílio de alguém, né? Mas elas também sabem aquilo que elas podem fazer sozinhas, de correr, de subir nos brinquedos. Eu tô animada, porque eu quero conhecer meus novos amigos. Eu não fui na escola, mas a mamãe foi. Ela disse que gostou da escola, ela vai até o 9º ano, ela é grande. Doutor Felipe, em junho de 2024 foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a crianças de 0 a 3 anos. Fala um pouco sobre essa política e a importância dela. Boa pergunta. Essa lei veio no momento certo. É um projeto de lei que modificou, alterou a legislação que já trabalha essa questão do atendimento precoce. Então, a primeira coisa que dentro dessa legislação ela trabalha, primeiramente, né, vou falar sobre a parte da educação, que é o nosso que nós estamos aqui, né? Então, nesse quesito da educação, ele visa o trabalho especificamente para a pessoa com deficiência de 0 a 3 anos, uma vez que ela pode nascer prematuramente. Pessoa com deficiência, muitas das vezes, seja intelectual, seja outros tipos de deficiência, elas geralmente nascem com uma doença, cardiopatia, dentre outras situações. Então, essa política, ela visa aprimorar, melhorar para evitar, por exemplo, dar um diagnóstico, como bem o nosso doutor Gerson falou, a questão do TEA, fazer um diagnóstico prematuro para poder ter as políticas desde o ensino de base, para ter, como acontece aqui no DF, que nós temos o CRISDAU, que o CRISDAU, ele é um centro de referência na parte da saúde, então ele tem um atendimento precoce desde do nascimento.
ele vai acompanhando com todos os atendimentos especializados, que é isso que também trabalha esse aqui, ou seja, neurologista, pedagogo, todos esses trabalhos eles vão acompanhando, o que eles dão acompanha. E ele direciona também para as escolas, que aí no ensino infantil, a ideia dessa própria legislação, essa alteração, é ter profissionais capacitados, uma vez que é necessário para a pessoa com deficiência, seja aquela que está na primeira infância, ela desde o início estar incluída. Eu não gosto nem de falar inclusão, porque nós já estamos inseridos dentro da sociedade, mas ainda a gente precisa pegar esta palavra, né? Então, nesse sentido, no momento em que nós precisamos de professores capacitados, no caso da educação, e para isso, como que seriam feitos? Eles, os próprios professores, eles precisam estar preparados no momento em que passarem nas suas faculdades. Eles façam um curso profissionalizante, além do curso que eles fazem, né? Eles façam um curso de especialização no que tange a educação inclusiva. Dr. Gerson, qual a importância da escola oferecer uma estrutura como essa? Primeiro, fazer verdade a criação de uma sociedade justa, plural e inclusiva. Porque eu costumo falar, não é a deficiência que me define, essa mão que tem esse espasmo, é a minha pessoa. E como fazer com que essa criança, adolescente, possa ascender socialmente se ela não tiver princípios educacionais ou uma formação educacional. Nós vimos aí problemas de irmãos autistas que foram cerceados em concurso porque não foram considerados pessoas com deficiência. Então, cada vez mais que houver uma reverberação das informações dos direitos e deveres da pessoa com deficiência e a possibilidade educacional dessa pessoa, ela vai poder ocupar espaços de poder. Doutor Felipe, qual a importância da educação inclusiva para a sociedade? Uma boa pergunta. É importantíssima a educação inclusiva, uma vez que, além de estar nas legislações que nós já falamos diversas vezes, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, ela visa a inclusão. Conforme foi dito anteriormente, no momento em que a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência está nas escolas regulares, ele tem um momento que ele vai aprender. Ou seja, a educação inclusiva, ela não serve só para a pessoa com deficiência, mas para as pessoas sem deficiência, porque isso molda a sociedade, isso trabalha uma forma de acessibilidade atitudinal, no caso, como já fomos falando. Então, nesse sentido, no momento em que nós temos esse atendimento, é excelente falar também que, caso haja violação desse direito, ele pode ser considerado crime conforme o artigo 86 da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, o qual estabelece que é crime contra a pessoa com deficiência a violação dos seus direitos, como a educação é um direito. Então, uma vez que se não houver matrícula, se a matrícula for rejeitada, se, por exemplo, um próprio aluno for cobrado a mais pela matrícula por uma educação privada, se isso ocorrer, eles podem recorrer à justiça e, ao mesmo tempo, pode ocorrer crime. E nós chegamos ao fim de mais um programa. Eu agradeço a presença dos nossos entrevistados. Agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º.